Bom dia a todos. Estamos no domingo, dia 15 de maio de 2022. Então vamos continuar com os nossos estudos e agora estamos na página 116, iniciando o capítulo 20. Então, como de praxe, a gente vai ler todo o poema e depois a gente vai estrofe por estrofe para trazer aqui o que Lao Tse está nos passando através dessa relíquia, essa preciosidade que é este livro, o Tao Te Ching. No ensinamento capítulo 20. No ensinamento pela supressão não há preocupações. Entre aceitar e repudiar, qual a diferença? Entre apreciar e desprezar, qual a distância? O que os homens temem, poderiam não temer? Abandone isso antes que se esgote. Os homens se agitam como um festejo na grande prisão, ou como subir a varanda na primavera. Meu corpo não tem expressão, como uma criança antes de nascer. Como as estrelas, cui, que não tem onde se apoiar. As pessoas todas possuem em excesso. Somente eu aparento estar perdendo. Sou como um ignorante que tem o coração puro. Os medíocres vivem lúcidos. Somente eu aparento estar confuso. Os medíocres vivem lúcidos. Somente eu estou introspectivo, indefinido como uma infinita noite silenciosa. As pessoas têm um ego. Somente eu ignoro, considerando-o precário. O que quero que me distinga dos demais é valorizar e alimentar-se da mãe. No ensinamento pela supressão não há preocupações. Ensinamento pela supressão refere-se ao corte ou supressão dos apegos ou vícios que uma pessoa cultiva na vida. Alguns mais fortes, difíceis de serem dominados, outros mais fracos e fáceis de serem suprimidos. A mente de uma pessoa apegada ou viciada é mantida permanentemente ocupada com satisfação dos seus desejos. E estas são as preocupações que deixam de existir quando os apegos são suprimidos. Quando uma pessoa possui vícios ou atitudes reconhecidos pela sociedade como prejudiciais à sua saúde ou à sua interação com o mundo, toma consciência desses hábitos, mas raramente se dá conta dos apegos mais sutis que também causam os mesmos danos que os outros vícios e travam o seu progresso no caminho espiritual. Atitudes que desagradam a própria pessoa, mas se repetem no cotidiano compulsivamente, com o mesmo padrão, sem uma razão aparente que as justifique e podem indicar a existência de um vício ou apego. Estes laços são complexos e promovem desgastes mental, físico e energético para ela, que precisará o tempo todo justificar para si mesma e para o mundo a razão de não conseguir arregimentar forças para livrar-se daquele hábito. O desgaste é causado pelo desejo que a pessoa sente de satisfazer a sua compulsão e ao mesmo tempo livrar-se dela. É o caso, por exemplo, de quem é viciado em drogas. Ele deseja a droga, mas deseja também largar o vício. Não desejar em oposição ao desejar representa o conflito que toma conta da vida dessa pessoa. E o quadro se repete em todas as situações de apegos. Com isso, ela mantém sua consciência, sua energia e seu corpo físico recorrentemente voltados para cumprir sua rotina desgastante, criar situações que possam levá-la a satisfazer seu vício, para logo depois elaborar estratégias mentais que justifiquem sua atitude e em seguida refletir sobre as maneiras possíveis de se livrar da prisão
em que se encontra. Essas são as preocupações referidas no versos da estrofe. Pois é, gente, aqui já se referem-se aos vícios. Então, um vício, ele gera dopamina. Então, aquilo que, por exemplo, a pessoa que fuma, por exemplo, ela vai só reduzir este vício a partir do momento que ela tomar consciência disto e que ela for tendo coragem de enfrentar o próprio vício, mas não lutar contra ele. Enfrentar o próprio vício. O que é enfrentar o próprio vício? Reconhecer que você é um dependente do cigarro. Reconhecer isso primeiramente. Já o fato de reconhecer, você já vai gerando esse impulso reverso para largar a droga, a largar o vício de fumar o cigarro. E você vai começar a fazer de tudo para procurar uma solução para largar o vício. Não vai lutar contra o vício. Porque quanto mais a gente luta, mais a gente aumenta aquela questão. Então, soltar. Mas para soltar é preciso praticar. Então, por isso que a gente fala, a meditação resolve praticamente todas as coisas. Porque se nós começarmos a meditar, você vai perceber que o cigarro ele vai ser largado automaticamente, porque nós vamos indo em direção ao espírito. O espírito ele vai limpando o nosso corpo energético. Foi o que aconteceu com o Joel Goldsmith. Ele fumava, jogava carta e de um piscar de olhos de um momento para o outro ele soltou tudo. Ele parou de fazer, parou de beber, parou de fumar, parou de se encontrar com a família para jogar e beber e fumar. Ponto. Ele não ficou lutando contra o cigarro. Então, isso vale para qualquer vício. Entre aceitar e repudiar, qual a diferença? Entre apreciar e desprezar, qual a distância? O que os homens temem? Poderiam não temer? Abandone isso antes que se esgote. No mundo dualizado, o ser humano está permanentemente recebendo estímulos internos e externos que seu ego atende como bons ou ruins, dualidade, e reage a eles com atitudes de aceitação ou repúdio, apreciação ou desespero. E algumas vezes temor, conforme eles atendam ou não às necessidades dos seus apegos. Todos estes conceitos parecem contraditórios entre si, mas o poema ensina que, neste caso, não existe diferença entre algo considerado bom ou ruim, porque as motivações que disparam do ser humano, a hesitação que o leva a aceitar ou repudiar qualquer manifestação, tem uma só origem, os julgamentos formulados pelo seu ego. Então nós costumamos a julgar pelo nosso ego, aquilo que nós percebemos nós vamos apontar. Por isso o poema pergunta, entre aceitar e repudiar, entre apreciar e desprezar, qual a diferença? Qual a distância? Essas reações representam duas extremidades complementares, ou dois lados da mesma moeda, um como antítese do outro. É preciso, portanto, estar acima destes julgamentos para se alcançar o discernimento que levará às escolhas corretas. Julgar é emitir uma opinião crítica, favorável ou desfavorável sobre algo ou alguém e discernir e identificar as diferenças entre as manifestações e escolher que melhor se aplique no momento, sem a necessidade de complementar a ação, com gestos, palavras ou juízos de aceitação, apreciação, repúdio ou desprezo, pelas opções apresentadas e as escolhas definidas. Os temores também estão ligados aos apegos e são basicamente relacionados ao desconhecimento que os homens têm sobre si mesmos. Para que não segue um caminho espiritual. O temor nasce do desconhecimento que a pessoa tem com relação ao seu destino, ou que
ou ao que virá após a sua morte. E então ela se apega a uma vida ilusória, supostamente confortável, pelo medo de sofrer no futuro ou na condição pós-morte. É para quem segue o caminho da consciência, isto inclui até mesmo mestres avançados de meditação que compreendem a vida e a morte como um ciclo. O temor vem do desconhecimento com relação ao que está reservado para ele na infinita repetição do ciclo da vida e da morte, ao qual será obrigado a se submeter. Quantas vezes ainda tiver de transmigrar e não conseguir se libertar desse ciclo, nesta vida, então ele também se apega a uma vida ilusória, procurando alongá-la ao máximo, na expectativa de ganhar mais tempo para alcançar a plena realização que o libertará da reencarnação antes de sua morte física. Isso é a roda de Sansara, né, meus irmãos? Então a pessoa vem, não aprende nada da realidade, trabalha, estuda, se aposenta, morre, volta de novo, talvez até para um planeta mais bárbaro ainda que esse, para descobrir que o caminho é o caminho de volta para casa, de volta para o mundo interior da própria pessoa e se autodescobrir, descobrir a realidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esses são dois temores que Lao Tse pergunta se os homens poderiam não temer e arremata a estrofe, conclamando o seguidor do caminho e a abandonar os apegos que geram os temores antes que sua jornada se esgote. Quem se esgota é a vida. Por isso a mensagem é para as pessoas que aprenderem a transcender seus egos e se livrarem de seus apegos através de um caminho espiritual, antes que suas vidas terminem, porque a alma do ser humano parte para a transmigração, carregando consigo todos os apegos que não consegue diluir na vida. E estes são como sementes kármicas, que renascerão em uma próxima encarnação, trazendo a potencialidade de todos os sofrimentos pelos quais ela passou nesta vida. Está aqui. Então ficamos por aqui hoje, conteúdo muito revelador este conteúdo aqui. Por quê? Porque aqui descreve o ciclo da vida. Descreve a roda de Sansara, descreve por que nós viemos para cá, por que nós estamos aqui, para onde a gente vai. Que a vida é um ciclo, mas a vida é Deus, a vida é amor incondicional, a vida é nós voltarmos para a casa do nosso Pai, a volta do filho pródigo, ou caminho. Então, perceber estas questões, meus irmãos, que nós estamos aqui para evoluir, independente do que nós estamos aprendendo, o caminho que nós estamos tomando. Uns estão tomando o caminho espiritual, outros estão tomando outro caminho, continuam pelo ego, mas esses irmãos, eles vão precisar de ajuda mais tarde. Esses irmãos, eles vão continuar vivendo. Isso aqui é um ciclo, eles vão passar a viver na outra dimensão, os medos, os conflitos vão junto com eles para outra dimensão. E lá a coisa, como foi falada, acontece muito mais rápido que aqui, porque aqui nós estamos numa terceira dimensão mais densa, onde tudo demora a acontecer. A gente tem um tempo ainda para minimizar os impactos de uma crença, e na outra dimensão não tem esse tempo. Na outra dimensão é instantânea, a pessoa pensou, criou, sentiu, criou, e aí a pessoa vai manifestar aquilo com mais força ainda. Então, por isso que a meditação, volto a dizer, esse estudo do Tao Te Ching nos remete a intensificar a parte introspectiva dentro de nós. Essa introspecção que nós vamos ter diariamente conosco mesmo, para evoluir nos nossos pensamentos, evoluir o nosso estágio e estado de consciência,
para que a gente possa perceber a realidade da vida, transcender o ego, transcender as aparências, olhar por detrás das aparências, julgar pelo juízo reto, não julgar pelas aparências, porque pelas aparências é o normal da humanidade, o julgamento pelas aparências. Então nós vamos aprendendo passo a passo. Lao Tzu ensina que a prática ela é essencial. A introspecção, a quietude, o observar é essencial para a nossa evolução. E nós vamos acalmando, nós vamos diminuindo este fluxo mental, esta prisão, nós vamos quebrando esses grilhões, ou seja, arrebentando os cadeados mentais, soltando a nossa mente. Lembram que o Morfeu falou para o Neo? Solte a mente. Solte a mente. Soltar a mente, soltar os apegos. Porque se a gente solta os apegos, a gente avança no caminho espiritual. Certo, meus irmãos? Então tenham um bom dia. Se gostaram deste vídeo, compartilhem, deixem o seu like aqui. Se inscrevam em nosso canal para receber os próximos estudos e notificações de estudos. Abaixo deste vídeo nós vamos ter o link aqui do grupo informativo da classe de estudos do Consciência Infinita. O nosso Instagram. Que a paz de Cristo Jesus esteja conosco, sempre. Um ótimo domingo a todos, tenham um bom dia.